conversar a partir de agora com o nosso amigo Tenente Luiz Carlos Paulino, Tenente da Polícia Militar do Estado do Ceará. Nós vamos conversar um pouquinho sobre trânsito e as cidades nesse tempo de pandemia. Eu fiz o convite ao Tenente Luiz Carlos para a gente discutir um pouquinho sobre isso, porque em meio a todo esse momento de pandemia que estamos vivendo, nós também tivemos que aprender a conviver também com esse novo momento das cidades. E eu convidei o Tenente Luiz Carlos, que é um especialista também em trânsito, tem livros publicados, artigos publicados em grandes jornais de circulação, tem propriedade para falar sobre o assunto e a gente vai discutir um pouquinho sobre esse momento também a partir de agora. Ele já divide tela comigo. Tenente, muito obrigado por ter aceito aqui o convite. Vamos bater um papo agora sobre esse momento, falar um pouquinho de trânsito, de cidade e também desse momento de pandemia. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Ok, muito obrigado, Anistênio. Agradeço pelo convite e desde já parabenizo aí pela iniciativa dos inúmeros debates bastante proveitosos que o Sistema Maior ele tem encampado. Aproveitar também para parabenizar o Serginho pela visão empreendedora, essa visão de realizar o novo, de criar uma ferramenta nova dentro dessa nossa realidade, um sertão central, onde você, no momento onde as pessoas estão utilizando demasiado essa questão das redes sociais, você cria uma ferramenta, uma TV, que possibilita que as pessoas tenham uma interação maior. Então, parabenizo o Sistema Maior pela iniciativa e, em particular, o nosso amigo Sérgio Machado. É isso, e é um espaço para a gente discutir um pouquinho sobre a cidade e também a região. E falando sobre isso, Tenente, eu queria que o senhor pudesse discorrer um pouquinho sobre justamente esse assunto desse tema. Como é que a gente pensa nesse trânsito das cidades em meio a essa pandemia? O que é que pode, nesse período, o que é que o senhor avalia, como é que o senhor avalia que modificou no trânsito e na relação das cidades nesse momento de pandemia? Que lições poderíamos tirar, né, desse momento? Um momento de fato atípico, né, porque a própria legislação ela foi meio que flexibilizada em alguns aspectos e em outros aspectos ela foi modificada assim, de uma maneira que nós nunca tínhamos visto, essa coisa do município ele poder, de certa forma, fechar suas entradas, definir quem entra, quem não entra, em que circunstâncias, enfim, essa questão do direito à mobilidade, o direito de ir e vir, que é um direito que está consagrado na nossa Constituição, sofrendo aí esses reveses, né? Então, muitas pessoas, no município, por exemplo, onde eu trabalho, Jaguaribe, as pessoas se deslocam de municípios vizinhos e, de repente, chegam no Jaguaribe e não conseguem entrar na cidade para resolver um problema por conta dessas alterações, desses cuidados que os municípios foram obrigados a tomar. Então, é um momento realmente muito interessante que vai servir de laboratório, sem dúvida. Tenente, eu acho que esse também é um momento que pode refletir também um pouquinho e a gente tirar de lição como a gente ouve. Claro, houve uma diminuição significativa da circulação de veículos e, consequentemente, uma diminuição de número de acidentes, de pessoas que perderam a vida em relação ao trânsito. Consequentemente, isso seria bem natural. E agora a gente acaba vendo que com essa flexibilização, as cidades voltaram a começar a ter uma rotina mais acelerada, vamos dizer assim. E aí a incidência de acidentes de trânsito voltaram a acontecer com mais rigor. Por exemplo, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes com o nosso repórter de Quixadá, mas o município de Quixadá registrou no último final de semana, da sexta-feira para segunda-feira, 3 acidentes de trânsito com vítimas fatais. Aqui no município de Quixeramobim também a gente tem registrado um número mais significativo de acidentes de trânsito e sempre o principal veículo é a motocicleta. O que a gente tira de avaliação desse período também, Tenente,
Estávamos em quarentena, diminuiu a circulação, caiu o número de mortes. Aumentou a circulação, voltamos a ter esses registros. Isso é um número que a gente precisa também aprender a fazer essa leitura correta, né? Sem dúvida. É interessante essa sua análise pelo seguinte, porque, na verdade, quando a gente tem uma redução do número de acidentes e, consequentemente, uma redução do número de vítimas, mas isso está atrelado também a uma redução do próprio tráfego, o trânsito, a redução de pessoas circulando, então eu não consigo enxergar um ganho nisso. Eu conseguiria enxergar um ganho se nós estivéssemos mantendo o mesmo fluxo e reduzindo os acidentes, né? Porque essa coisa de reduzir os acidentes em decorrência da redução do fluxo é uma consequência, como você mesmo colocou, uma consequência natural. Agora, a gente pode tirar muitas lições, sem dúvida, viu, Elistênio? Uma lição, uma reflexão que nós precisamos fazer, tendo por base este momento da pandemia, é acerca da nossa própria incivilidade, a nossa falta de educação, a nossa falta de civilidade que deveria ser inerente à nossa condição de cidadãos. Então, o cidadão, ele deveria ser, uma característica da cidadania deveria ser a civilidade. E, no nosso caso, infelizmente, nós associamos muito essa questão da cidadania ao direito, às prerrogativas, nós não associamos muito a questão dos deveres, a questão das obrigações, e nesse sentido, eu costumo dizer que nós somos incivilizados. E, em sendo incivilizados, essa nossa incivilidade, ela se propaga também para o trânsito. A nossa incivilidade em relação a outros espaços de convivência, ela pode ser danosa, ela pode ser questionável, mas quando eu transfiro essa incivilidade para o trânsito, os prejuízos são muito maiores, as consequências são muito mais graves. E quando eu falo de incivilidade, de falta de cultura de segurança, que isso é outra coisa que nós atestamos, esse momento da pandemia ele exemplifica muito bem isso. Aqui mesmo em Xeramobim eu já vi pessoas trafegando de motocicleta utilizando a máscara e sem usar o capacete. A probabilidade de você contrair uma doença, de ter um problema de saúde, porque você está circulando de moto a 40, 50, 60, 80 km por hora, de você contrair a Covid, eu acredito que seja muito pequena. Agora, a probabilidade de um sujeito morrer em decorrência de um acidente porque ele está trafegando na motocicleta sem capacete, ainda que usando a máscara, é enorme. Isso não é uma particularidade aqui do município de Xeramobim, não. Lá no Jaguaribe é do mesmo jeito. Eu me desloco daqui para Jaguaribe e passo ali no Encantado, zona rural do Xeramobim, e passo no Senador, passo na Milhão, no Solonópolis, chego no Jaguaribe e a constatação é a mesma. Nós não temos cultura de segurança. Pois é, e há tempo, antes mesmo da pandemia a gente já tinha isso e agora acentuada ainda mais. Mas é uma observação bem feita, Tenente. O cara se preocupa de não pegar o vírus, mas não se preocupa de morrer de um acidente de motocicleta, né? Chega a ser até irônico tudo isso. Mas, Tenente, falando um pouquinho também sobre esse momento de pandemia, a gente pode perceber também que, de certa forma, houve, pelo menos, discussões em alguns municípios e como cada município possui uma política diferente em relação à pandemia, porque a pandemia ela varia muito também em relação de município para município. Por exemplo, discutiu-se muito aqui no município também a ideia de não vou usar o capacete ou não especificamente para quem é mototaxista e que faz essas corridas, tá? E ele tem o capacete do garupeiro, diz, libera o capacete porque a pessoa pode colocar o capacete na cabeça de um, na cabeça de outro, e aí de repente pega o vírus ou não. O que o senhor acha dessas ideias que surgem e que acabam, de certa forma, mexendo na legislação do trânsito? De que forma isso mais ajuda ou atrapalha, ou menos ajuda ou menos atrapalha? O que o senhor pode opinar sobre isso? Especificamente com relação a essa questão do capacete, eu sou
frontalmente contra. Eu acho sem sentido. Eu acho que você pode criar mecanismos, você pode higienizar melhor esse capacete. Muitas pessoas hoje, mesmo não possuindo a motocicleta, possuem capacete. A pessoa tem um capacetezinho próprio ali, o custo não é tão elevado, e o próprio mototaxista ou a própria pessoa que vai ser transportada, ela pode ter o cuidado de higienizar o capacete. Enfim, eu não consigo admitir como razoável qualquer defesa de você flexibilizar uma regra de segurança em nome da própria segurança. É muito parecido com uma discussão que nós presenciamos tempos atrás, em alguns municípios aqui do Sertão Central, e até aqui no Quixeramobim, quando a autarquia foi criada, quando foi implementada a fiscalização, o argumento de que o capacete ele facilita a prática de crimes. Então, vamos liberar o capacete, que é o equipamento de segurança, o mais importante deles para o motociclista e para a pessoa que é transportada na motocicleta. Então, em nome da segurança, nós vamos liberar o principal equipamento de segurança. Interessante observar que, em relação aos usuários de motocicleta, né, o condutor, o passageiro, via de regra, acidentes que envolvem motocicletas, a queda, o choque, a colisão com outro veículo, são acidentes que resultam em pessoas lesionadas de forma grave. No mais das vezes, os próprios usuários das motocicletas. Muitas vezes, esses usuários dessas motocicletas que se envolvem em acidentes, eles são transferidos quase que de imediato para esses hospitais de referência e vão fazer uso de um leito de unidade de terapia intensiva, porque na maioria das vezes é muito comum, o pessoal que é da área de saúde pode atestar isso, a ocorrência do TCE, né, o traumatismo crânioencefálico. E o mais interessante, viu, Alistênio, muitas vezes as pessoas estão usando o capacete, sofrem o acidente, se envolvem no acidente, sofrem uma queda e ainda assim sofrem o TCE. Aí você pergunta, mas como é que pode? O capacete ele não é exatamente para proteger esse tipo de trauma. Como é que a pessoa utilizando o capacete vai sofrer um TCE? Por que isso ocorre? Porque nós não utilizamos o equipamento de segurança na perspectiva da proteção individual. Nós usamos o equipamento naquela perspectiva de não sermos multados, de não sermos autuados. E como usamos nessa perspectiva, não utilizamos de forma correta. Como é que muitas vezes a gente presencia as pessoas usando o capacete desafivelado, a cinta jugular desafivelada, ou essa cinta jugular afivelada, mas com uma folga enorme. Então você tem capacetes, por exemplo, de transportadores de pessoas, os mototaxistas, que esse capacete do passageiro ele já é afivelado o tempo todo. Ele já está regulado ali que ele serve para uma criança e serve para uma pessoa que tem uma cabeça padrão cearense, cabeção mesmo. Ou seja, esse equipamento ele não vai surtir o efeito de segurança que dele seria de se esperar. Pois é, e acaba ocasionando justamente os famosos traumas mais agudos e que justamente carecem de transferência para unidades em Fortaleza. E aí a gente sabe, mais do que ninguém, como é que funciona essa história aqui na nossa região. Só para... Pois não. E tem um reflexo direto, né, na própria questão da pandemia, quando nós ocupamos com pessoas acidentadas, as pessoas que se envolvem em acidentes de trânsito, muitos deles são ocorrências ali que seriam evitáveis, estão reflexo direto na própria pandemia. Como é que eu vou acolher as pessoas que estão acometidas de uma doença de forma ali involuntária, e muitas vezes aquela pessoa que se acidentou, digamos assim, quase que porque quis mesmo, porque está conduzindo uma moto sem capacete, embriagado, alta velocidade, ela vai ocupar um leito que seria destinado a uma pessoa que está acometida ali de um problema de saúde de forma involuntária. Eu acabo potencializando um problema em cima de um outro muito grave que está acontecendo e é realmente bastante arriscado. Tenente, antes da gente falar de acessibilidade, eu queria que o senhor pudesse passar uma orientação, e aí como um homem entendedor das leis de trânsito, a respeito desses capacetes que não possuem aquela queixeira, por exemplo. Eu, pelo menos, confesso que já usei há algum tempo um capacete
que não tinha a queixeira. E aí sofri um acidente, foi justamente no queixo onde eu sofri a pancada mais forte, porque estava sem a proteção. E desde esse dia que eu fui vítima disso, eu disse, nunca mais na minha vida eu boto um capacete na minha cabeça que não tem uma queixeira. E assim o fiz, e assim o faço, e assim o farei. Mas esses capacetes que não tem a queixeira, ele é permitido que a gente use ou não? Alguns modelos são permitidos, viu, Elistênio? Tem uma regulamentação do CONTRAN, tem uma resolução, não lembro o número de qual. O CONTRAN hoje ele tem para mais de 700 resoluções, mas tem uma que ela regulamenta especificamente essa questão do capacete. E ela é bem didática, tem até o desenho dos capacetes, esse pode, esse não pode, o que não pode tem lá um xizinho dizendo que é proibido, mas infelizmente alguns modelos de capacete sem essa queixeira, como a gente costuma chamar, sem esse protetor aqui do maxilar, eles são permitidos, eles são regulamentados. E, inclusive, assim, o pessoal que é da área da saúde questiona muito. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa vai estar utilizando um capacete que a utilização é regulamentada, é permitida, vai sofrer um acidente e vai sofrer um trauma de face, vai sofrer um trauma no maxilar, e não é pela ausência de um equipamento regulamentado, é porque o equipamento regulamentado, infelizmente, ele deixa a desejar. Agora, como usuário, como cidadão, a recomendação que a gente dá é que você não faça uso, mesmo sendo permitido. É bíblico, a lição de Paulo, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Não é porque determinado equipamento é permitido, é regulamentado, que eu vou fazer uso dele se eu sei que ele não me dá a proteção necessária. Isso mesmo. Tenente, vamos falar um pouquinho sobre as cidades do Sertão Central, essas cidades que precisam crescer ainda mais, se desenvolverem, mas também de forma sustentável e se tornando cada vez mais acessível. É difícil a gente imaginar que Xaramubim, com a quantidade de pessoas que aqui vivem, com mais de 80 mil habitantes, com certeza, com uma população que cresce cada vez mais, a mesma estrutura, a mesma forma de economia, os mesmos traços, as mesmas linhas parecem Quixeramobim com Quixadá, com Canindé e com tantas outras cidades aqui da região. Na opinião do senhor, como é que a gente pode fazer ou tornar essas cidades, o que é que faltam para essas cidades se tornarem mais acessíveis, mais sustentáveis e mais, diria, de certa forma, mais fácil da gente poder viver nessas cidades? Mais fácil de transitar, né? Mais fácil da gente se deslocar, como fazer isso com mais segurança, com o mínimo de conforto. Tem uma palavra-chave, viu, Elistênio? Tem uma palavrinha que eu considero que ela é chave dessa discussão. É o termo planejamento. Planejamento, ele é uma medida de prevenção. Infelizmente, tendo por base aqui o nosso Sertão Central, nós carecemos muito de planejamento. Nós nunca demos muita importância, os gestores nunca deram a necessária importância a essa questão do planejamento. Interessante a gente notar que existe uma lei que instituiu a política de mobilidade urbana no país, né? É a Lei 12.587. Essa lei, ela estabelece que os municípios com mais de 20 mil habitantes, municípios mesmo com menos de 20 mil habitantes, mas que sejam atrativos turísticos, uma Guaramiranga, uma cidade serrana, uma Aratuba, mesmo com menos de 20 mil habitantes, esses municípios eles têm a obrigação de elaborar um plano municipal de mobilidade urbana. Esse plano municipal de mobilidade urbana, ele deve estar linkado, digamos assim, com o plano diretor do município. Ele tem que fazer sentido e ele precisa ser elaborado, precisa ser colocado em prática. Esse plano ele pressupõe um conjunto de ações e de atividades que cada município, tendo por base a sua realidade, seu tamanho, a estrutura da sede desse município, a complexidade de problemas que esse município apresenta,
ele deve se ocupar de elaborar esse plano e de colocar o plano em prática, e com um detalhe que é essencial. Esse plano ele deve ser discutido, deve ser pactuado com a comunidade. Deve ser pactuado com a comunidade. A comunidade ela deve ser chamada a participar dessa discussão. E é isso que a gente espera também, que nesse momento de pré-campanha, nessa eleição que a gente vai ter, que isso também possa se tornar uma pauta desses todos, né, pré-candidatos desses municípios aqui da região, porque a nossa região, Tenente, precisa crescer ainda mais, mas precisa crescer de uma forma... Hoje, por exemplo, nesses municípios da qual eu mencionei especificamente, os 3 maiores, Canindé, Xaramobim e Quixadá, hoje é difícil o cabo estacionar no centro, hoje é difícil a pessoa andar numa cadeira de rodas no centro por conta das calçadas, da ocupação irregular das calçadas. O pedestre hoje, ele é muito assediado também nessas ruas, justamente porque há, claro, falta de espaço também para que o pedestre possa fazer a sua circulação de forma adequada, e especificamente esses centros urbanos, eu vejo isso como um problema muito grande. Aí, falando especificamente de Quixaramobim, Tenente, eu queria que o senhor pudesse finalizar falando um pouquinho sobre a política urbanística aqui no município. Eu não sei se o senhor percebe isso, mas o centro hoje de Quixaramobim, ele se tornou muito acochado, vamos dizer assim, muito de uma forma que ele precisa de uma revitalização, de repensar as principais vias, se for o caso de asfaltar algumas para melhorar o fluxo, eliminar alguns centros ou criar um centro específico para, especificamente aqui nesses centros locais onde os ônibus, os carros pau de arara que vêm do interior, que ocupam muito esses espaços e acabam dificultando também a questão do trânsito. A gente precisa repensar muitas coisas para a gente ter um município com... Se levantar assim a cabeça, ver a vista assim um pouquinho para frente, ver, eu consigo conviver melhor, ter uma forma de eu poder chegar e estacionar um veículo. A gente também precisa cobrar dos comerciantes para que, quando for fazer o seu comércio também, faça um próprio estacionamento para beneficiar os seus clientes, né? Porque a gente vê muito, o cara joga isso para a rua e a cidade que se vira para poder acomodar tudo isso. Preciso de uma ação mútua das autoridades, mas também da sociedade civil, do comércio, de todo mundo, para a gente construir uma cidade melhor, né, Tenente? Perfeito, Alistênio. Essa sua colocação é muito interessante. De fato, precisa que esses dois setores da sociedade, o poder público e a comunidade, que eles conversem, que eles pactuem, que cada um possa cumprir com o seu papel, que o comerciante ele tenha essa visão, que ele tenha essa consciência, mas na ausência disso é preciso que o poder público ele se faça presente, ele cobre, ele estabeleça regras. Em relação especificamente ao nosso centro, eu penso que uma das coisas que deve acontecer mais adiante, que a gente não tem como fugir disso, tem duas coisas que possivelmente acontecerão para que nós tenhamos ali um mínimo de condição de conviver como atores do trânsito, da mobilidade, pedestres, ciclistas, as pessoas que se deslocam de automóvel, as que se deslocam na motocicleta, a pessoa que está na carroça transportando ali uma mercadoria, para que a gente possa ter um mínimo de equidade dentro dessa disputa pelo espaço. Duas coisas. Uma delas seria se pensar no estacionamento rotativo pago. Outra coisa seria se pensar em limitar de fato o tráfego dos veículos automotores em algumas vias do centro, porque isso é algo que naturalmente vai ter que acontecer. Se você pegar aqui o próprio município ali de Quixadá, a cidade de Quixadá, na área central do Quixadá, muitas vias, elas deixaram de ser utilizadas pelos veículos automotores, elas foram proibidas, criou-se ali mecanismos, fez-se um calçadão que impossibilita o tráfego do carro, da motocicleta, e aquele espaço ali ele foi destinado exclusivamente para os pedestres. Então, é algo que a gente não vai ter como fugir por muito mais tempo.
sob pena de transformarmos o nosso centro comercial ali num caos pior do que o que nós já temos hoje. Porque uma cidade do tamanho do Quixeramobim, um centro comercial relativamente pequeno, que ele chega a ser para muitas pessoas algo assim, deveras não atrativo. É não atrativo. A pessoa pensa em ir no centro e ao mesmo tempo desiste, porque se ela fosse deslocar de carro, de moto, ou até mesmo a pé, quando ela pensa no sacrifício que ela vai ter que fazer para conseguir ter acesso aos equipamentos que ela precisa acessar, muitas vezes ela desiste. Então, a gente precisa mudar essa nossa cultura com relação à questão da acessibilidade, com relação à questão do privilégio, o comerciante que insiste que aquele espaço que fica ali contíguo, a continuidade do comércio dele na via pública seria um espaço dele, colocar os cones, colocar os cavaletes, reservar uma área de estacionamento para ele, chegar às 6 horas da manhã e estacionar e só sair às 19. Então, futuramente isso aí tem que ser repensado, via a criação desses estacionamentos rotativos pagos, né, conhecida Zona Azul, ou a criação de calçadões que impossibilite o estacionamento de todos, porque ou o espaço serve para todos, ou ele vai ser usado com equidade, ou então ele não vai servir para ninguém. Ou o espaço serve para que todas as pessoas possam estacionar num sistema ali de revezamento, pagando, se for o caso, uma taxa simbólica, ou ele não deve servir para ninguém. Ele não pode servir só para o dono do comércio que chega às 6 da manhã e sai às 19, estacionou o carro às 6 da manhã e só retira às 19. Então é como se esse espaço, um espaço que ele é público, o leito da via pública sendo privatizado. Isso não tem nenhum sentido. E a gente precisa repensar isso logo, porque realmente a cidade cresce cada vez mais e essas modificações precisam ser feitas. Isso tudo precisa ser pactuado, não se faz isso da noite para o dia, né, Tenente? Se faz isso de uma pactuação com vários entes envolvidos, poder público, puxando esse debate e a sociedade contribuindo, colaborando, porque isso requer investimento, requer mudança de hábitos. E mudança de hábitos aqui no município como o nosso, a gente acaba impactando de certa forma também, na atividade econômica de alguma pessoa. E, na verdade, não é causar prejuízo, é causar uma organização e facilitar a vida de todo mundo. Porque senão vai chegar um dia, o Tenente, que o cabo não vai conseguir vir numa bicicleta aqui no centro, porque não tem como o cabo passar, o carrada de areia em cima, a calçada ocupada, o cara que estaciona como quer, e aí acaba virando a casa da mãe Joana, e aí não tem como a gente conseguir conviver de certa forma. E esse debate é importante, e a gente provoca também que as autoridades possam, a partir dessa nossa curta conversa aqui no programa também, repensarem isso, programarem esse debate, que é importantíssimo e que a nossa cidade precisa, não só Quixeramobim, mas todas as outras aqui da região, para poderem continuar crescendo de forma ordenada, colaborativa e construtiva sempre. Tenente, muito obrigado pela sua participação, agradeço demais, o tempo é curto e o papo é bom, se pudesse esticar um pouquinho mais aqui, mas agradeço, outras oportunidades acontecerão para que a gente possa discutir esse tema que é tão importante e que mexe diretamente com a nossa vida.